Não sou católico, mas respeito cada um, cada crença, cada religião. Meu ponto de vista, como se trata de igreja histórica, 150 anos, 150 dias, não são 150 meses. Totalmente contrário ao tombamento, ao derrubamento dessa igreja. Ao contrário, isso é um patrimônio público histórico do nosso município. Porque é uma marca para a igreja católica. Como que se destrói algo de 150 anos de história? Não é algo de 15 dias, é 150 anos de história naquela localidade. Ao contrário, então vou entrar com um pedido também para que naquela localidade seja feito um protocolo, uma medida que seja extremamente proibido, uma vez por todas, passar caminhão naquela rua e que se passar seja multado. Vamos lá, esse vídeo eu tinha visto, inclusive foi eu que mandei, acho que mandei aqui no grupo do detalhe, que é o seguinte: a gente acabou de falar, né, de um desembargador que pensa diferente da gente, ele é humanista e tal, e falou aquilo lá que a polícia é mais perigosa do que o traficante, né? Entenda o que a gente queria no nosso país. Nada é mais direto em termos de representatividade do que o vereador da nossa cidade, principalmente se for cidade pequena. Que cidade que é aquela? Você tem o nome da cidade? Só pra quem não entendeu, você entendeu que ele confundiu a palavra tombamento com tombar literalmente a igreja fisicamente, assim, tombar ela, né? Ele entendeu que o tombamento, eles estavam voltando pelo tombamento da igreja, que seria, no caso, demolir ela, assim, derrubar, tombar ela assim pra baixo, assim, né? E não tombamento, vamos lá, pra quem não sabe, existe uma ferramenta chamada tombamento, onde basicamente você entende uma estrutura, né, como algo histórico que não pode ser reformado, demolido, sem a prévia autorização de órgãos específicos pra isso. A ideia do tombamento é uma ideia boa, a ideia em si é boa, porque assim, eu não posso comprar, sei lá, eu sou o Arthur, eu tenho muito dinheiro, eu vou lá e compro um monumento histórico. Não gosto desse monumento, vou derrubar e vou construir, sei lá, uma casa quadrada pra eu morar. Não, eu não posso fazer isso. Existe uma lei que vai tombar aquele imóvel e eu não posso fazer o que eu quiser naquele imóvel. A ideia é boa. A ferramenta é usada de forma imprecisa, principalmente em São Paulo, tá? Em São Paulo nós temos muitos imóveis. Se não me engano, nós temos mais de 900 imóveis tombados. Aqui, pra você ter uma ideia, cara, o imóvel tombado tem terreno tombado. Tem terreno que os caras tombam o terreno porque ele tem que ser preservado daquele jeito pra não impedir a vista a um prédio histórico. É nesse nível. E existem 3 órgãos que cuidam disso. Aqui em São Paulo, o municipal é o Compresp, o estadual de São Paulo se chama Condefat, com PH, Condefat, né? FAAT, são 2 As, e o federal, se não me engano, se chama IFAM. Então, você tem conselhos, voltou a energia? Ó. Você tem conselhos em cada um desses órgãos, onde esses conselhos, inclusive, são indicados pelo Poder Executivo, e esse conselho vota se aquilo vai ou não ser tombado. Então, por exemplo, se você pode ou não fazer aquilo. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem uma casa na rua, ele é ali no Ipiranga, eu esqueci o nome da rua agora, uma casa histórica onde ele usa para a empresa dele, o escritório da empresa dele. Ele é muito rico, ele é super poderoso, tá? Um dia caiu um teco do gesso, do teto, caiu um teco do gesso. Ele falou, bom, preciso refazer o gesso. Ele demorou 8 meses para conseguir autorização para fazer o gesso igual era anteriormente. Eu tenho um outro amigo que ele tem um prédio inteiro no centro de São Paulo, na rua Benjamin Constant. O prédio dele tem 8 andares, eu já contei essa história várias vezes. O escritório dele é no último andar, no 8º andar. O prédio dele é inteiro tombado, inclusive o elevador, aquele elevador antigo. Você entra e fecha a porta com a mão e você sobe uma manivela pra você subir o elevador. O elevador é inteiro tombado. Quebrou uma roldana gigante lá do elevador, mesma coisa. Ele não conseguia achar peça, já tinha dificuldade. E quando ele achou a autorização, porque você trocar peça é permitido, mas pra você fazer a mão de obra lá dentro, que é você abrir e tal, por conta do risco, você tinha que passar por uma série, você tinha que passar pelo Conselho Municipal, pelo Conselho Estadual e pelo Conselho Federal pra fazer a obra. Ele demorou não sei quantos meses também, e tinha que ficar subindo e descendo 8 andares de escada porque não podia consertar o elevador. Então, uma coisa que é boa é transformar em coisa ruim em São Paulo, no Brasil. Mas, enfim, o problema aqui é outro. Eu tô abordando outro problema. O nível mais próximo de proximidade e representação que a gente tem é um vereador. Ele tá falando de Capão Bonito, é isso? Que é isso? Peraí, vereador de Cleiton Sassá, do União Brasil, de Capão Bonito. Vê quantos habitantes tem Capão Bonito, por favor. Eu vou te mostrar uma coisa aqui. População estimada em 47 mil habitantes. 47 mil habitantes. Eu vou te dar um exemplo de como você faz mais ou menos a conta, tá? Se você tem 47 mil habitantes, mais ou menos metade é a população votante, tá? Metade, às vezes tá desatualizado o censo, às vezes sei lá de 2010, às vezes tem mais, mas enfim. Então vamos por aí, vamos por um pouquinho mais da metade. Vamos colocar que 25 mil pessoas são votantes ali. Ou seja, se você vai ser prefeito, você precisa ganhar ali, sei lá, aproximadamente, chuto eu, uns 14, 15 mil votos pra você ganhar pra prefeito. Pra você ganhar pra vereador, aí você coloca mais ou menos 10%, 1% disso. Então acredito, aliás, 1% não, 10% disso. Eu acredito que com, sei lá, vamos jogar um pouquinho pra baixo, uns 800 votos, um cara desse é eleito. Acredito eu, tá? Fazendo a conta mais ou menos de cabeça aqui. Pra um cara ser eleito por 800 pessoas, você concorda que ele é muito próximo dessas pessoas? Você concorda que o cara, às vezes ele é vizinho do vereador? Às vezes ele mora na quadra ao lado do vereador? Às vezes ele joga bola no mesmo clube que o vereador? Às vezes ele joga bocha no mesmo clube? Às vezes ele vai na mesma padaria? Ele tem contato pessoal com esse cara. Ou seja, a representatividade de um vereador de interior, principalmente, de cidade pequena, é uma representatividade muito precisa, porque você conhece muito aquela pessoa, né? É diferente de você, por exemplo, votar pra um senador de um estado grande. Você, por exemplo, sei lá, vamos falar um senador, vamos pegar a Mara Gabrilli é senadora de São Paulo. Muito provavelmente você nunca viu a Mara Gabrilli, você nunca conversou com a Mara Gabrilli, você quase não tem acesso a Mara Gabrilli, né? É diferente do vereador de cidade pequena. Aí, vamos entender o Brasil. Imagina que você é um desembargador, ou seja, você não precisa dos votos das pessoas. Você mora numa cidade grande, o cara acha que é da Amapá, né? Vamos supor que ele mora, sei lá, acredito eu, em Macapá, o que seja. Ou vamos pegar um desembargador de São Paulo mesmo, que é uma cidade grande, tá? Você não precisa do voto das pessoas, você trabalha num lugar onde ninguém te conhece, qual é o seu nível de constrangimento público em falar alguma coisa, ou tomar uma ação impopular, se, quando você vê uma pessoa que tem a representação mais direta que existe, que é o vereador de cidade pequena, comete uma imprecisão técnica dessa magnitude, no sentido de o cara não sabe o que significa tombamento, ele vota contra uma coisa que ele é a favor, porque ele não sabe o que significa a palavra. Eu tô falando assim, de um problema técnico mesmo, né? É como se eu fosse ser cirurgião e não sei o que é um bisturi.
Então eu não tenho capacidade técnica de ser um cirurgião, né? Se eu tenho um podcast, eu não sei o que é patológico, eu não tenho condições técnicas de ser um representante, um comunicador. Se eu sou um vereador e eu não sei o que é tombamento de uma igreja histórica, eu não tenho condição técnica de fazer aquele voto. Se você vê isso, diagnostica isso, você como desembargador, que é um cara inteligente, que estudou, que prestou concurso, você vai ter algum constrangimento em falar um negócio desse, tipo assim, a polícia, as pessoas se preocupam mais com a polícia do que com o traficante de drogas, sei lá. Não, cara, você não tem. Então por isso que eu venho aqui, cara, pra te passar uma mensagem que não é tão fácil. A live fácil nesse caso seria pôr a cara do desembargador, xingar ele, seu vagabundo, vai passar a mão na cabeça de bandido, você não presta, não sei o que lá, e nada ia acontecer. Eu ia conseguir meus likes, ia conseguir meus seguidores, as pessoas iam falar, o Arthur, ele tá puto com o cara, legal, e isso não ia trazer nenhum resultado. Então, o que eu vou deixar pra você? Você quer acabar com o desembargador falando essa besteira? Primeiro, você tem que olhar a representatividade que você tem na tua cidade com o teu vereador, mano. Nós precisamos, primeiro, consertar a qualidade de voto do Brasil, do brasileiro. Desde o mais direto, que é o mais fácil. O voto a vereador é o voto mais simples que você tem pra analisar, porque o cara cuida de algo que é cotidiano na tua vida. É o buraco da rua, é a escola municipal, a coisa que tá do teu lado. Ele tá próximo de você e você não aprende. Como é que você vai cobrar um desembargador, velho? Como é que você vai cobrar um ministro do Supremo? Fala pra mim, como é que a gente vai cobrar Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Barroso, se a gente não sabe cobrar o vereador da nossa cidade de 40 mil habitantes, cara? Você entende o diagnóstico que eu tô fazendo aqui? O cara fala assim, o vereador tombado teve 522 votos. Você entendeu? É mais ou menos, a cadeira deve ser aproximadamente, chuto eu, de 800 a 1000 votos. O cara faz 500 e ele entra ali, mais ou menos. Às vezes, vou dizer, talvez o cara até com menos, até com uns 400 votos o cara entre, né, com um vereador numa cidade de 47 mil habitantes, né? Então, é uma representatividade muito próxima, muito precisa. E aí eu falo, cara, o problema não está com esse vereador. O problema está com as pessoas que votaram nesse vereador. Porque as pessoas também não sabem, você vai perguntar, e aí, o que você acha do tombamento da igreja? Não quero que tomba não, quero que ela fique em pé. Conheça a nova Constituinte Brasil 2025 e veja o que os brasileiros pensam sobre as regras atuais. Peça o seu em forumbrasil3d.com.br ou WhatsApp na tela. Se inscreva no canal para mais cortes.